Vamos falar agora com a nossa correspondente nos Estados Unidos. Paulinha, o Trump já recebeu alta? Boa tarde para você aí na Vila Olímpia. President of the United States, Donald Trump, left Walter Reed Military Medical Center after being discharged from his treatment for COVID-19. Posso ir em português agora? Isso é que é inglês, hein, minha filha? Vai. Eita, nós, hein? Vamos fazer em português, que é isso. O Trump pôde sair ali do Centro Médico Militar Walter Reed, que é perto de Washington, depois de receber alta pelo seu tratamento pela Covid-19. Ele foi de helicóptero para a Casa Branca e, ao chegar lá, ele retirou a máscara para posar para fotos de uma sacada. O Trump ainda terá ali cuidados, ele segue em tratamento, como disse o seu médico, Dr. Sean Conley. Ele disse assim, embora ele possa não estar totalmente fora de perigo, ainda a equipe e eu concordamos que todas as suas avaliações e, mais importante, seu estado clínico sustentam seu retorno para casa, onde ele estará cercado por cuidados médicos de primeira linha, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Trump estava internado desde a tarde de sexta-feira, a data em que divulgou que estava com a doença, após apresentar fadiga. No domingo, o médico do presidente admitiu que ele havia tido febre alta e queda de oxigenação, e assim ele foi levado para esse centro médico, onde recebeu ali oxigênio por 2 vezes, na sexta e no sábado, mas segundo o médico, se recuperou rapidamente. Logo depois da sua chegada à Casa Branca, o Trump publicou um vídeo nas suas redes sociais. A gente vai conferir um trechinho agora aqui no Morning Show. Tá um pouco travado o Trump. Vamos ver se ele vai destravar, se ele não vai destravar, mas vou fazer um pouquinho aqui da tradução. Pode seguir, Paulinha. Pode seguir ou chamo o vídeo? Vou seguir, então, aqui, olha. Seguir. Ele disse assim, basicamente para as pessoas não deixarem o medo da Paulinha, doença as dominar. Temos vídeo? Temos. Vamos lá. Vamos. Don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines, all developed recently. And you're going to beat it. I didn't feel so good. And 2 days ago, I could have left 2 days ago. 2 days ago, I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Don't let that happen. We have the greatest country in the world. We're going back to work. We're going to be out front. As your leader, I had to do that. Tá aí, como seu líder eu tive que fazer isso. E aí ele disse que nos Estados Unidos eles têm o melhor equipamento médico, têm os melhores medicamentos, tudo desenvolvido recentemente, que vão vencer ali a doença, e para não deixar o medo disso os dominar, dominar a população. Esse fato também do presidente estar sem máscara incomodou bastante gente, e como vocês bem podem imaginar, o seu principal opositor, o democrata Joe Biden. Então, em relação a essa frase, não deixe isso dominar você, não tenha medo, o Biden disse o seguinte para o Trump, que diga isso às 205 mil famílias que perderam alguém. E essa questão da máscara também foi bastante pontuada pelo Biden. Ele fez até ali um gif, onde o Trump tira a máscara e ele coloca a máscara. E aí, reiterando essa importância de se usar máscara, principalmente o Trump, que no caso ainda está com a Covid-19. Segundo a Universidade Johns Hopkins, agora o inglês complicou, os Estados Unidos registram mais de 7 milhões e 400 mil infectados e 2.010.127 mortos pela doença desde o começo da pandemia. Nessa segunda-feira, uma porta-voz da Casa Branca e mais 2 assessores de Trump também informaram estar com Covid-19. Ao menos 10 pessoas do governo ou do círculo de assessores próximos de Trump testaram positivo nos últimos dias. Muito bom, Paulinha. Você, como nossa correspondente internacional, é maravilhosa. Diva. Pena que eu tô na Vila Olímpia, Exatamente, mas faz parte. Tudo bem. Pau a pau com Manhattan, não tem diferença nenhuma. Ô, Vini, quando é que é o próximo debate presidencial? O Trump vai participar? Ele pretende participar, Paulo Matheus, vai ser no próximo dia 15 de outubro. E o diretor de comunicação da campanha dele, o Tim Martago, confidenciou à Fox News que o presidente Donald Trump quer sim participar
deste debate marcado para o dia 15 de outubro em Miami, na Flórida. Lembrando que tem aí um período natural, né, de recuperação de Covid-19, que é um período de 14 dias. Agora, um novo impasse. A Paulinha já falou aí, né, sobre a utilização de máscaras relacionadas aí a esse discurso do Trump e do Biden. No debate também, o Biden disse que também pretende participar, mas que vai ouvir a opinião de especialistas antes de ir ou não. Só se ele se sentir seguro, ele vai participar também do debate. Naquela tabela que você mostrou, não está lá participar. Deve ser risco moderado alto. Vai ligar alto. pro Átila. Perfeitamente. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, o nosso intelectual favorito deste programa. A frase do Trump sobre o coronavírus é coisa de corajoso? Estadista. Que coisa de corajoso, Paulo. Acho que ninguém mais acredita nas abobrinhas que saem do Trump, sabe? Sempre tentando se engrandecer. Esse truque já envelheceu e envelheceu mal, porque ele levou os Estados Unidos para uma verdadeira catástrofe. Não é à toa que ele, que estava super bem antes, parecia que ia ganhar tranquilamente, hoje em dia as pesquisas dão até vantagem para o Biden. Aí na vitória, no mínimo vai ser uma corrida bem disputada. Ele já está desesperado, vocês têm visto que ele tem tweetado, ele está totalmente falando qualquer coisa para ver se ele reverte essa situação, que agora está bastante ruim para ele. Mentiu, simplesmente, né, ele fala ali nesse breve trecho que a gente viu, o nosso sistema de saúde é o melhor do mundo. Os Estados Unidos é um país em que mesmo antes da pandemia, a expectativa de vida estava caindo. Isso é algo quase único na história. Só a Rússia, nos anos 90, ali, conturbada, que passou por algo similar. É um país assim, que está com muitos problemas, especialmente ligados à saúde. Por quê? Porque, diferentemente de praticamente todos os outros países ricos do mundo, os Estados Unidos escolheu que o Estado não vai prover serviços de saúde para a população que precisa. É tudo no setor privado, é tudo caríssimo. Claro, tem alguns programas do governo, mas grande parte da população fica desassistida. O Biden tem um plano para elevar a cobertura de saúde, levar mais cobertura de saúde para mais pessoas. Um plano moderado, não é nada muito radical. Ele tem um plano. O Trump não. O Trump era contra o plano do Obama, que levou seguro de saúde para milhões de americanos que não tinham nada. O Trump gostaria de tirar, mas ele não tem plano alternativo nenhum. Ele jura que tem há 5 anos, desde a campanha, ele jura que tem, mas nunca se viu sombra do tal do plano dele. Então é isso, é alguém que fala, mente, conta vantagens, mas hoje em dia, depois de tudo que já aconteceu nos Estados Unidos, eu acho muito difícil a população acreditar no que ele está falando. O Adriles, ainda dá para o Trump? Não sei. Eu acho que deveria dar para os Estados Unidos, né? Porque o temor da vitória de um Joe Biden, que é um candidato fraco, sem ideias e semi-senil, né? É perigoso de estabelecer uma presidência para Kamala Harris, né? Que é uma pessoa divisionista, segregacionista, que incentiva esse ódio identitário, esse ódio à cultura, à alta cultura, sobretudo, de pessoas querendo deixar de ler Platão, deixar de ler Kant porque eram brancos, derrubando estátuas, esse ódio de Black Lives Matter, querendo dissolver a ordem familiar, a ordem do Estado, a liberdade de expressão em nome de um tipo de coletivismo, né? A vitória do eventual provável, talvez possível vitória do Biden é uma derrota para a democracia e a liberdade americana e a prosperidade econômica americana que dá vazão a que seus cidadãos possam pagar programas de saúde, que possam ter empregos, quase que pleno emprego, como o Trump deu, possam ter a dignidade do trabalho, né? Mas eu queria falar também da frase simples do Trump: não deixe o medo dominar você. É uma frase simples, quase banal, mas é a frase de um estadista. De um estadista que percebe como a covardia de democratas, a covardia de gente como o Átila, a covardia desses especialistas que erraram nababescamente, em nome da covardia, do medo de morrer excessivo, mata. E mata não só figurativamente, metaforicamente, pela covardia, pela falta de possibilidade de você enfrentar os obstáculos da vida. E o coronavírus é um obstáculo da vida, né? Tudo bem, usar máscaras, manter um certo distanciamento social, evitar aglomerações, passar álcool gel, mas o ficar em casa foi um erro nababescamente gritante, talvez o mais profundo erro da história da humanidade, que faz, em nome dessa covardia, desse mimo das pessoas pelos avanços tecnológicos, científicos, médicos, né? As pessoas terem um medo tão grande da morte
que perdem a substância da vida, que é o seu trabalho, a sua renda, a sua saúde mental. Alguns, inclusive, estão morrendo e morreram em casa por falta de tratamento, pelo medo de ir aos hospitais. É esse medo que é encampado pela campanha dos democratas. Quando o Trump fala não se deixe dominar pelo medo, o Joe Biden fala, mas e as pessoas que morreram? Faz um tipo de ilação absurda que a coragem deveria ser ficar em casa ou se ater a prognósticos equivocadíssimos do Imperial College, da OMS, de sufocar a economia e sufocar a vida em nome do medo. O Trump tem toda a razão em falar para as pessoas não se dominarem pelo medo. A coragem responsável de viver é, sobretudo, a coragem de estar vivo. Deixa eu só... Milhões de pessoas morrem de tuberculose, Joel. Milhões de pessoas morrem de febre amarela. Doenças que já têm prognósticos. Nem por isso, nunca houve esse isolacionismo estúpido e indecente que foi feito em nome de uma pseudociência. Só um minuto, Joel. Só um minuto. Deixa eu só colocar aqui um ingrediente na nossa discussão, porque faz pouquíssimos minutos aí saiu uma pesquisa nova lá nos Estados Unidos em que o Joe Biden subiu mais ainda. Agora ele está com 57% das intenções de voto contra 41% do Donald Trump. Na pesquisa anterior, o Biden tinha 50% e o Trump aparecia com 46%. Ou seja, essa pesquisa foi feita logo depois do processo aí de coronavírus do Trump. E do Biden Paulo. nessa pesquisa e do debate também, né? Fala, Vini. Deixa eu só adicionar um ponto. Em seguida eu passo para o Joel. Só adicionar um ponto que eu acho importante, porque essa fala de não deixa o vírus te dominar, é isso aí. Não tenham medo, eu acho que no mínimo ela pode parecer injusta, sabe por quê? Porque o Trump, ele tem a principal equipe médica do mundo a seu dispor 24 horas por dia, monitorando ele 24 horas por dia. O Trump teve acesso a medicamentos que estão em fase de testes, em fases experimentais, que o resto da população não tem. E mesmo assim ele ficou ruim. Na sexta-feira, febre alta, falta de ar, né? Ontem a gente viu também que ao tirar a máscara ele estava ofegante, sim. Então acho não só um desrespeito ele dizer isso, como uma injustiça, porque não é toda a população americana que tem o mesmo acesso médico que ele tem. Inclusive nos Estados Unidos não tem nenhum um serviço de saúde como nós temos aqui no Brasil. Então, um pouco injusto, né, ele falar dessa forma. Joel, depois Adriles para fechar. Vai lá, Joel. Vamos lá, a colocação do Vini perfeita. E é muito fácil sair contando vantagem, falando de coragem, quando você tem a seu serviço todos os recursos do mundo para te tratar. E ao mesmo tempo em que ele quer tirar da população mais pobre americana o pouco que ela tem de oferta de serviço pago pelo Estado ou seguro de saúde pago pelo Estado. Sabe o que é coragem, Adriles? Coragem num chefe de Estado é ter a capacidade de, quando as circunstâncias exigem, tomar decisões impopulares, às vezes, pelo bem da sociedade. Isso é coragem. Fazer com países, eu sempre cito aqui, que foram muito melhores que a Suécia, tanto na pandemia quanto na economia. Nova Zelândia, Vietnã, Coreia do Sul, Alemanha, Dinamarca, Noruega, outros países nórdicos, Dinamarca e Noruega, que tanto nas mortes quanto na economia foram melhores do que a Suécia, que não foi bem, morreu muita gente desnecessariamente. Agora você tem países voltando ondas, mas já está morrendo menos gente. Por quê? Porque já sabemos tratar melhor dessa doença, já sabemos melhor como reagir ao vírus. O vírus talvez tenha perdido um pouco de potência, não se sabe. O fato é que, primeiro, como o Adriles falou equivocadamente, o isolamento social não foi uma novidade na história da humanidade. Ao longo de toda a história do Ocidente, da Europa, sempre que aparecia uma praga, a saída que a sociedade tinha era justamente alguma tentativa de isolamento. E velhos. Não, todo mundo leia mais a respeito. Dá uma pesquisada na peste negra, peste bubônica e a gripe espanhola. Para encerrar, Joel, por finalizando, favor. E para encerrar, Paulo, essa pesquisa que você traz aí, ela, de fato, é um número bastante promissor para o Biden, mas a gente não pode se deixar levar muito também. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos não é só o voto popular, né? Não é que nem no Brasil, que quem tiver a maioria dos votos ganha. Lá depende muito de onde estão os votos. Então, algumas centenas de milhares de votos que mudem em alguns estados decisivos, ela pode mudar radicalmente o resultado final da eleição para presidente. Então não dá para o Biden cantar a vitória, não, Joel, mas é promissor. Adriles, bem curtinho. Vamos lá, nos Estados Unidos você tem condições mais favoráveis que outros países periféricos. Dizer para as pessoas não terem medo de viver em nome do enfrentamento ao vírus não é nada, rigorosamente nada demagógico, né? Eu queria citar aqui o nosso querido imperador, nosso comentarista Constantino,
que dizia da tristeza que ele tinha quando olhava para um filho seu que falava, pai, parece que eu tenho uma sujeira nas mãos, eu tenho alguma coisa nas mãos, eu tenho uma doença nas mãos. Ou seja, esse tipo de medo, esse tipo de covardia, e o filho do Constantino mora em Miami, que é ensinada por uma horda de democratas, pseudo-intelectuais, pseudo-especialistas, que ensinam as crianças, que ensinam essas novas gerações futuras a se vitimizarem em nome de um medo incandescente que encobre, que sufoca a vida. É nesse sentido que o Trump fala. Inclusive, não ter medo de perder a eleição para estabelecer uma convicção. A imunidade de rebanho chegou, está chegando aqui em São Paulo, chegou na Suécia, desmentindo peremptoriamente todos os isolacionistas. Confirmou, Adriano. Outros países estão distribuindo mortos, não morre ninguém mais na Suécia. Perfeito. É o medo de enfrentar a vida que causou a debacle, a fome, a miséria e a morte por outras razões que está acontecendo. Não foi a pandemia que afetou o mundo de maneira negativa, foi o isolacionismo e a covardia pseudocientífica desse isolacionismo que está ensinando as pessoas a serem covardes. Olha, antes do intervalo a gente estava discutindo sobre a questão do Donald Trump, né? Ele ter pego Covid, ter saído do hospital, estava rolando um debate entre o Joel e o Adriles, eu tive que ir para o intervalo comercial e vi que o Joel Pinheiro pediu a palavra. Então vai lá, Joel. Não, tava finalizando a discussão ali mesmo. Os números mostram como diferentes abordagens, umas mais prudentes, outras menos, levaram a resultados muito diferentes. E ter coragem para um chefe de Estado é fazer, às vezes, o impopular. Não só jogar com a sua popularidade de curto prazo, que, como a gente está vendo no caso do Trump, também é uma estratégia que muitas vezes não funciona. Você se proteger de uma doença não é ser covarde, é você cuidar da vida e ter coragem de, com serenidade, levar a vida adiante, mantendo aí as precauções necessárias para que o pior não aconteça. Concordo plenamente com você. Ter coragem, Fechou. Eventualmente, é tomar decisões impopulares. A Suécia fez isso de maneira sublime. Ela enfrentou a vida de uma maneira mortal. Realmente, o número de mortes foram, num primeiro momento, maiores. Agora ela está quase em 20º lugar na União Europeia. Ou seja, todos ultrapassaram, todos distribuíram as suas mortes. Eventualmente, a impopularidade de uma pessoa que se coloca, que não se domina pelo medo, que desconfia, inclusive de maneira lógica, você está falando de cuidar da doença, de cuidar de maneira... Mas tem que cuidar de maneira correta. Cuidar de uma doença abstratamente, ficando em casa, como lá o Átila e a Marino ficando gordo, despenteado, dizendo que é o único mártir social, sendo que todo mundo já está fora de casa, com medidas profiláticas, ainda que sejam um pouco irresponsáveis. Aqui em São Paulo a gente está chegando quase que a uma imunidade de rebanho, os números estão caindo há 20 semanas, Joel Pinheiro da Fonseca, independente de isolacionismo, ou seja, por tudo aquilo que o Osmar Terra, um grande cientista, falou, toda epidemia tem um começo, meio e fim. Ou seja, você tem toda a razão. Você tem que tomar medidas impopulares. Foi o que o Bolsonaro tentou fazer, deixando a economia prosperar, as pessoas trabalharem com cuidados profiláticos, distanciamento social, e não deixaram ele fazer. Infelizmente, o Trump também não teve essa possibilidade de opção, porque ele cedeu a essas hostes pseudo-especialistas isolacionistas, e as mortes seriam provavelmente as mesmas que hoje, como denotou Nova York, em que 85% das pessoas foram infectadas dentro de casa. Esses países que você citou, todos simplesmente tiveram sorte. O vírus chega de maneira intensa em alguns lugares e fraca de maneiras de outros. Sim, tomar medidas impopulares. Viva a Suécia, que ensinou o mundo o caminho de uma coragem para enfrentar uma pandemia, e não escutando pseudo-especialistas como o Átila e a Marino, que está gordo, que está despenteado e está lá bancando de Marte, como se fosse um Simão Bacamarte, se isolando, achando que o mundo está louco e ele está insano. Você não está insano, Joel. Una as mãos. Eu, você e a Suécia. Vamos tomar medidas impopulares e ensinar o mundo a enfrentar a doença. Eu, você, a Suécia e Donald Trump. Deixa eu te falar uma Isso coisa. Que não tinha mais nada pra falar. Você falou no intervalo que você não tinha mais nada pra falar. Finalizei já. É o oxiurus da falação. Já finalizei. Entendi. João Pinheiro, eu perguntei pra ele, você tem mais alguma coisa pra falar sobre Donald Trump? Ele falou, não, eu já terminei. Eu não tenho mais nada pra falar sobre isso. Já disse que eu queria dizer. Nunca. Tô vendo. João Pinheiro, você quer falar mais algo?
Não, agora acho que realmente está dado aqui. É só corrigindo, hein? O Adriles falou que a Suécia era o 20º da Europa. Não é. A Suécia é o 14º do mundo. Ah, é um preciosista. É um preciosista. Tá chegando, vai ficar em último. Vai ficar em último. Muito bem. Vinícius Moura, quem ganhou o debate? Justifique, por favor. Eu. Joel Pinheiro da Fonseca. Olha que absurdo. Joel Pinheiro da Fonseca. Olha só, sou minoria. Tudo bem, Boa, mas Vini. justifique, por favor. Acho que ele trouxe argumentos mais plausíveis, mais racionais. Olha a torcida debate. passional travestida de científica. É a mesma coisa que o Átila faz. Eu fiz Paulinha! uma equação de tempo aqui. O Joel falou menos e falou com mais conteúdo. Isso Olha que é um bom... Eu gostei desse critério. Quem ganhou o Esse critério debate, é bom. Paulo Matias? Sai da moita. Olha, deixa eu te falar Sai da uma moita. coisa, Adriles Jorge. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Aqui eu sou o mediador do processo. Ah, Aqui Zé eu Maria, não- sai do muro. É, Você tem que falar quem ganhou. Aqui eu aprendi com o Zé Maria, querido. Ô, Mineiro. Paulinha Carvalho, deixa eu te falar uma coisa. Falando sério agora, o que você achou dessa história toda? Eu quero te ouvir um pouco. Dessa história toda do quê? De Adriles Não. Joel ou de Donald Trump? Do Trump, Paulinha, do Trump. Gente, Vamos falar o do Trump, olha, vamos ver como é que vai ser. Acho que tá ficando difícil pra ele, né? Outro dia não tinha uma assessora dele dizendo que agora ele tá sabendo mais de Covid porque ele teve Covid. Quer dizer, tá difícil de responder aí aos questionamentos. Eu espero que ele fique bem, que ele use máscara, que se pense bastante a respeito desse debate, se ele poderia ou não participar, se ele pode ou não participar. Você vê que um monte de gente que rodeou o Trump, tem até os gráficos agora de quem contaminou quem passou para quem sentou perto de quem. Tem essa história do Trump já saber que ele estava com Covid e ter tido contato com algumas pessoas ou não ter falado sobre o diagnóstico antes. Quer dizer, na minha opinião, ele vai se complicando. Eu sou mais time Joel, não aguento mais falar da Suécia. Gostaria de outros exemplos do Adriles, ele tem que dar uma Tem busca no Uruguai mapa também, mundo, Uruguai Vietnã, dando fala do referências Vietnã. pra gente. Uruguai Muito não bem. morreu quase ninguém. Chega, gente, chega.